Graça e paz, queridos. Tudo bem com você e com sua família? Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar um texto que encontra-se em uma das cartas do apóstolo Paulo, mais precisamente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33. Por favor, tome a sua Bíblia ou acesse seu celular e vamos acompanhar o texto junto. Enquanto isso, vamos orar para que Deus possa nos conduzir em mais esse estudo. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por essa oportunidade. Abre nosso entendimento com a sua graça para compreendermos a tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que a carta aos Coríntios é uma das maiores cartas, né, do apóstolo Paulo e é a quarta carta escrita por ele. Mais especificamente, neste capítulo que iremos estudar hoje, trata-se de questões muito importantes e talvez seja até o capítulo mais importante da carta, porque trata da ressurreição de Cristo, né, das suas aparições como ressuscitado e também evidencia toda a preocupação e o cuidado do apóstolo Paulo com relação às influências que os irmãos da igreja em Corinto naquela época estavam recebendo, né? Quais eram as influências que eles estavam recebendo, né? Naquela época haviam relatos de que os mortos não ressuscitavam, sendo indispensável, por exemplo, ou melhor, desnecessário, por exemplo, o batismo como um símbolo, né, da morte e ressurreição de Jesus. Também evidenciava também a inutilidade, né, da pregação do Evangelho, uma vez que o Evangelho se apoia na morte e na ressurreição de Cristo. Isso está no versículo 12 ao versículo 15. Ao final dessas discussões da ressurreição ou morte e ressurreição de Jesus, o texto que nós iremos estudar hoje diz o seguinte, diz assim: não se deixe enganar, é verdade, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas o que Paulo queria dizer com isso? Né? Quando nós vamos acessar o texto no original, no grego, Paulo se refere ao kakos homilia, que seria companhias impróprias ou os relacionamentos errados, né? Que com isso, com essas companhias impróprias e esses relacionamentos errados, ele fala do peitero ethos, que seria o que? Seria esses relacionamentos equivocados, errados, eles acabavam por corromper ou desviar o costume, a moral, o caráter de alguém, né? E esta é uma recomendação muito importante do apóstolo Paulo, porque quando Deus nos criou, por exemplo, ele nos transmitiu algumas das suas atribuições, como por exemplo a santidade, o amor, mas existem atribuições divinas das quais o Senhor não compartilhou conosco, como por exemplo a imutabilidade divina, né? E é por causa disso que nós, por exemplo, seres humanos, nós mudamos. Nós nascemos, nós crescemos, envelhecemos, né? Sofremos alterações e diversas variações. Aliás, nós encontramos diversos textos bíblicos que reforçam essa ideia de que existem a possibilidade de seres humanos sofrerem influências e, com isso, variações na sua caminhada, na sua condução da sua vida, né? O salmista, no Salmo 1, no versículo 1, ele diz: como é feliz aquele que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus, né? Que não fica à toa na companhia dos zombadores e nem participa de rodinhas onde fazem pouco caso de Deus, né? O sábio, no livro dos Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, ele diz: procure a companhia dos sábios, e assim você se tornará sábio também. Mas se você está sempre junto de pessoas irresponsáveis e tolas, acabará mal. Ainda, nesse livro dos Provérbios, no capítulo 4, versículo 26, o sábio diz assim: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Daí surgem, por exemplo, ditados como diga-me quem tu és e eu te direi com quem tu andas, né? Ou melhor, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és, não é mesmo?
A gente vai encontrar também alguns ditados, como por exemplo, quem se mistura com porcos, farelo come. Não é verdade? Existem outros, como por exemplo, você é a média das 5 pessoas das quais você mais convive. Dentre outros ditados. Sabemos que esses ditados não é uma regra exata, né? Existem exceções, mas podem ter suas consequências, não é mesmo? E nesse sentido, precisamos fazer algumas perguntas em nosso tempo hoje. Por exemplo, quais têm sido as nossas companhias nas mídias sociais, né? Nesse tempo de distanciamento social que nós estamos vivendo, né? Quais têm sido as conversações, que tipo de conversações temos tido com essas companhias, né? Essas companhias, elas têm edificado nossas vidas e têm nos aproximado mais do Senhor ou têm nos afastado mais de Deus? Não é mesmo? Você já ouviu falar da expressão contágio social? Isso foi descoberto por alguns cientistas que durante alguns anos eles fizeram experimentos e entenderam que os nossos amigos e os amigos dos nossos amigos, eles têm a capacidade de exercer fortes influências sobre nós, né? E assim, como a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, recomenda que façamos amigos, né? Ela também nos ensina a pensarmos sobre que tipo de amigos nós estamos fazendo, né? E que tipo de influência nós estamos recebendo, né? Desses amigos, né? Aliás, falando de amigos, nós encontramos em Jesus um amigo inseparável, né? Um amigo que nos trata com ágape, né? Com seu amor sacrificial, um amigo que nos trata com a aletheia, né? A verdade que transforma nossas vidas, né? Então, isso está no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós temos também relatos bíblicos sobre amizade verdadeira, como por exemplo a amizade de Davi e Jonatas, né? Uma amizade que era desprovida de interesses, né? Era uma amizade em que um se sacrificava pelo outro, não é mesmo? Era uma amizade que existia fidelidade e lealdade entre eles, né? Está no livro do profeta Samuel, no capítulo 18, no primeiro livro do profeta. Portanto, precisamos nos preocupar com as nossas companhias e com as nossas conversações, ainda que sejam remotas ou à distância. É algo que nós precisamos pensar. O apóstolo Paulo, também, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5, ele fala algo também muito interessante. Ele diz que as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e conversações ou conselhos, né? E toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente, né, a Cristo. Nesse sentido, Paulo deixa muito bem claro, né, que tudo começa pela mente, né? Tudo começa nos nossos pensamentos, na razão. Por quê? Porque a nossa mente é que coordena todo o nosso corpo, toda a nossa vida, né? Para concluirmos, tem um poeta americano que certa vez ele fez uma poesia, né? Muito bem parecida, que é muito nesse sentido que nós acabamos de refletir. Ele diz assim: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. E cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado também com suas ações, pois elas se tornam hábitos. E tome cuidado também com seus hábitos, pois eles tornam seu caráter. Mas ainda tome cuidado com seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Nesses dias de distanciamento, embora estejamos em lugares seguros, né, lugares protegidos, em nossas casas, precisamos também buscar boas companhias ou conversações que edifiquem as nossas vidas
né? E que nos aproxime mais de Deus, ainda que seja pelas plataformas digitais, né, que nós utilizamos hoje, né? Pois não devemos esquecer das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, quando ele disse: portanto, todos os que ouvem as minhas palavras e as praticam, e é como alguém prudente que construiu a sua casa sobre a rocha sólida, né? Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade, se Ele permitir, né? Um abraço fraterno, fique com Deus e até mais. Deus nos abençoe.